Bom, então vamos tentar agora discutir algumas coisas da aula, do que a gente discutiu na aula um lá, usando o Maple. Tá? Aqui nós estamos com o Maple 2021, então, e ao abrir o Maple a gente tem aqui duas opções, né? Novo documento ou worksheet, fica a critério. É, eu vou aqui no worksheet. Acho que você vai mexendo, vai fuçando e vai aprendendo muita coisa. O Maple 2021 ele está bem de umas versões, acho que bom, de uns tempos pra cá, o Maple trouxe bastante essas barras aqui, que tem todas as informações aqui, é, para facilitar os comandos, né? Tá? O que a gente pode só discutir inicialmente, você vai fuçando, eu tenho certeza que você vai aprendendo como mexer. A ideia não é ser um expert, mas é fazer algumas. Usar isso para a gente discutir algumas coisas de EDO, né? Então, algumas coisas que a gente pode discutir aqui, para começar, é a questão de escrever, né? Então, o Maple ele tem uma coisa meio igual ao Tech, só que aqui é com o sustenido, né? Então, quando você coloca esse sustenido, hashtag, não sei como a palavra mais certa, né? Ou talvez as duas, tudo que você escrever na frente disso, ele não considera como código programa. Então, você coloca isso daí, pode colocar aqui, então, atividade aula um, né? Por exemplo. Ele não vai entender isso. Você der um enter, ele não vai entender isso como um código, tá? É uma espécie de título, podemos pensar assim, tá? O, o Maple, então, para atribuir valores, então, ele também é sensitivo de maiúsculo e minúsculo e maiúscula, né? Então, x minúsculo é uma coisa, x maiúsculo é outra coisa, e as letras, os símbolos são sempre, a gente entende como objetos que a gente atribui valores. Então, por exemplo, para atribuir valores, a gente usa atribuir, por exemplo, um valor ao x, né? Então, x atribui um valor ao x, a gente usa dois pontos e igual. Então, por exemplo, x dois pontos igual a 2. Aí agora aqui, para dar o enter, eu tenho três opções. Eu posso simplesmente dar o enter. Ele vai colocar aqui embaixo x atribuído o valor 2. Então, a partir de agora, o x é 2 para ele. Então, ele salvou na memória do programa que x é 2. Eu também posso, ao terminar uma expressão, por exemplo, essa atribuição que eu estava fazendo, né? Eu poderia colocar dois pontos, eu vou mudar então, vou colocar y, vou atribuir o valor 3, por exemplo, ao y. Eu poderia colocar, por exemplo, dois pontos no final da expressão. E o dois pontos ele não mostra nada, ele assume o valor, mas não mostra. Então, quando você quer fazer uma sentença e não quer que esse valor seja mostrado abaixo, você coloca os dois pontos. E existe uma diferença também que é o ponto e vírgula, é quando você quer que mostre, quer que de alguma forma ele faça a operação. Então você coloca o ponto e vírgula. Então geralmente é interessante colocar o ponto e vírgula no final, tá? Então a partir de agora, x, se eu colocar x e der um enter, ele coloca 2. Tá vendo? Se eu colocar x ponto e vírgula, ele vai me dar o valor 2. A partir de agora, x é 2 para ele. E o y, 3, tá? Para esquecer isso, eu quero que ele esquece, não gostei, eu quero trocar o valor. Eu posso atribuir um outro valor para x, que também funcionaria. Poderia usar, por exemplo, o comando on, esse aqui, tá? X. E a partir de agora ele, entre aspas, ele esquece o valor, eu não coloquei. Vou colocar aqui o ponto e vírgula então. Ele o x voltou a ser x. Tá? Então esse comando unasig, você exclui o valor dessa variável x, o x voltou a ser x. Liberei o x. Poderia atribuir outro valor que eu quisesse também, ele trocaria o valor. Poderia fazer o mesmo com o y, também poderia fazer x, dois pontos igual a e o x entre aspas, ele também limparia. Vou limpar o y, né? Então a partir de agora o y voltou a ser y, tá? Limpei as variáveis. Se eu quero apagar, se eu quisesse apagar tudo de uma vez, é o comando restart.
Ele apaga tudo que foi feito anteriormente. Então sempre que vai começar um novo trabalho, é sempre bom calcular, por exemplo, o restart. Dá um restart que ele vai apagar tudo que está na memória. Tá? E aí você vai mexendo, você vai aprendendo coisas básicas. Uma Para calcular expressões, por exemplo, a gente tem o a gente pode fazer expressões, por exemplo, x é 3 mais 4 e dá o valor. Ou poderia, por exemplo, fazer x igual, atribuir o valor 3 mais 4. Ele atribui o valor, então x, a partir de agora é o valor 3 mais 4, que é 7. E poderíamos também, se quisesse que ele calculasse alguma expressão, poderia usar também o comando evalf. Mas o que nós estamos interessados aqui é usar os pacotes de EDO. Num primeiro momento, nós queremos fazer o campo de direções de uma EDO. E essa é a vantagem do Maple. A gente dá EDO e ele calcula o campo de direções, inclusive para aquelas EDOs não autônomas. Tá? Vamos tentar chegar nesse ponto hoje. Qualquer dúvida, você fica à vontade aí para perguntar. Bom, então a gente precisa primeiro então entender um pouquinho de função no Maple. Bom, função, a melhor jeito de fazer uma função, deixa eu dar um restart aqui então, para limpar tudo. A melhor maneira de atribuir uma função, nós temos que tomar cuidado a função e o valor de uma expressão. Tá? Mas um jeito simples de atribuir função, por exemplo, seria a gente pega a f, vou atribuir a f, e aí eu faço a função assim, ó, x, aí eu posso fazer a flechinha como sendo o traço e o sinal de maior igual. Ele faz uma flecha. Tá? Ó, então o traço e o sinal de maior. Ele já faz a flecha automaticamente. O traço com o sinal de maior. Então, x agora eu coloco a expressão em x. Preciso dizer que a variável da função é x. Coloco a flechinha e agora eu faço a expressão em x. Por exemplo, x ao quadrado mais 1. E para fazer ao quadrado eu usei o elevado, dei um espacinho para ele sair lá de cima. Vai funcionando aí, você vai conseguir pegar facilmente essas ideias. Do ponto e vírgula, a partir de agora f é essa função. Tá? Posso calcular, por exemplo, vamos ver se ele faz f de 0. Calculou 1. Tá vendo? Quando eu coloquei f de 0, ele entendeu que agora f é a função, x ao quadrado mais 1. Quando eu fiz f de 0, ele entendeu que é para calcular 0 ao quadrado mais 1. Tá? Se fosse função de duas variáveis, então, por exemplo, vamos fazer aqui g. G vou atribuir, aí eu simplesmente faço, só que agora, em vez de eu colocar x, a flechinha, eu coloco x, y, é assim em par ordenado, tá? Faço a flechinha para frente e agora eu coloco a função, por exemplo, x ao quadrado mais y ao quadrado. Ele entende agora que a função g é a função de duas variáveis x ao quadrado, duas variáveis, né? X ao quadrado mais y ao quadrado. Calcular, por exemplo, g de 0, 0. Vamos ver se vai. Ele entendeu que é 0, 0. Ok? Bom, gráficos. Plot. E também os comandos, quando você quiser fazer algum comando, você não sabe direito como escrever, isso é muito útil, né? Você pode usar o ESC. Então, por exemplo, você coloca... esqueceu, você aperta o ESC, ele acaba muitas vezes dando uma opção aqui para você ver o que você quer fazer, ó. Até mesmo como que é a sintaxe, né? Ó. Você pode, usando aqui, ele abre uma barra. Você começa a escrever, depois ele vai dando uma ideia. Então, por exemplo, plot F, ó. Vamos tentar ver isso, ó. Plot F. Por aqui, plot F. Vamos ver se ele faz. Fez o gráfico, x quadrado, mais 1. Aqui já começa uma questão relevante na parte computacional. Esse gráfico é da função
parece x quadrado, mas quem é a função f? X quadrado mais 1. E onde está a questão? A questão está na distribuição. Tá vendo que tem um espacinho aqui? Só que como ele fez uma escala bem grande, parece que é um x ao quadrado. Tá? Como é que a gente pode melhorar isso? A gente pode também dizer para ele qual o valor que a variável está indo. Por exemplo, eu vou colocar plot f, só que agora eu vou colocar f de x, porque eu vou descrever, eu quero que o x varia em tal intervalo. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui x igual a vou colocar menos 3. Aí para fazer x variando de menos 3 até 3, você coloca dois pontinhos. 3 até 3. Eu acho que dessa maneira ele não vai fazer. Eu tenho que colocar o y também, vamos ver. Ah, ele até fez. Mas ele ainda deixou o y ruim, né? Tá? Então eu posso colocar aqui então ponto e vírgula. E agora eu vou pedir a variação do y. Y igual, vou tentar fazer uma espécie de quadrado, né? Menos 3, 3. Ele errou no y. Deixa eu ver. O erro tá no ponto e vírgula, então, né? É vírgula e não ponto e vírgula. Vamos ver se vai agora. Agora foi, né? Tá. Então, olha só que interessante. Agora já deu uma visão mais clara, né? Do que é a função x quadrado mais 1 e não x ao quadrado. Então, o que a gente fez? Arrumou os eixos, né? Fez uma espécie de eixo proporcional aqui. E aí eu chamo a atenção que se pode ver no manual do Maple. Tem também um livro que eu vou colocar como referência também do IMPA sobre Maple. E aí esse livro do IMPA é bom porque ele coloca várias opções lá, tudo bonitinho. Então tem uma opção que é o Constraint Need, que ele já vai fazer essa essa divisão sem você precisar automático, tá? Default do programa, padrão do programa, ele nunca vai fazer o constraint, ele vai fazer não proporcional. Mas você pode fazer, escolher o X e o Y, ou pode usar essa opção. E aí tem várias opções, fazer gráfico colorido, e dá pra fazer um monte de coisa aí. Aí você vai mexendo lá. E se quisesse calcular o outro gráfico, o da G, né? A gente poderia usar o plot, só que agora como é uma função de, de duas variáveis, a gente tem que usar o plot 3D. Tá? Então eu coloquei plot 3DG. Ele colocou a G porque a G é a função x quadrado mais y ao quadrado, a função de duas variáveis. Ele faz o gráfico, fica bem bonitinho. A gente pode mexer o gráfico aqui, ó. Dá pra ver o ponto de mínimo lá e dá pra colocar várias opções, fazer calcular curvas de níveis e um programa bem forte o Maple, né? Tem várias programa muito bom. Mas o nosso objetivo aqui. E sim, né? E depois que eles colocaram essas opções aqui, ó, expressão, nossa, ficou muito mais fácil mexer, inclusive, tá? O nosso objetivo então é tentar fazer pelo menos o campo de direções de EDO. Então, para a gente digitar uma EDO, a gente só precisa entender então como é que digita a derivada, tá? Aí tem vários, que tem também, aconselho que se dê uma boa lida lá dentro do possível no livro, no manual. Tem a derivada e o operador derivada, né? Então tem essas diferenças, né? Eu gosto como nós estamos interessados em EDO, então eu vou colocar a derivada como operador de. Então, por exemplo, ó, eu já sei quem é a f, vou só relembrar aqui, f, dois pontos. Opa, f, ponto e vírgula. Não foi? Peraí.
A f tá ali, fx quadrado mais 1. Será que vou colocar fx então? Pra ver se ali. X quadrado mais 1, tá. Então f é x quadrado mais 1. Então, para derivar a função f, eu podia até usar aqui também se quisesse, ó. Essas expressões aqui de derivadas, tá? Mas como o meu objetivo é escrever uma EDO, então eu vou usar o operador D. Então, para derivar, eu coloco D, coloco entre parênteses f e falar que é em relação a x. Ponto e vírgula, ele faz a derivada. Ok? Então, agora eu estou usando, ele está derivando a função. Então, vamos lá. E aí, uma coisa interessante, vou dar um restart aqui. Já sabemos então fazer a função, sabemos calcular como fazer a derivada. Vou dar um restart e o programa que a gente, o Maple, eu não sei como que tá o 2021, essas versões mais novas, né? Mas antigamente o Maple carregava uma parte do, do código dele e a outra parte você chamava através do comando. Então eu vou continuar fazendo isso. Basicamente a gente faz assim um if, tá? E usa esse programa DE Tools. Então, quando a gente coloca esse programa DE Tools, é o programa de differential equation, né, para equação diferencial. Aqui, como eu não dei dois pontos, ele colocou uma gama de comandos que tem dentro desse programa. Esse é o comando de EDO. O pacote, né, vamos dizer assim, de EDO. Ele carrega o pacote, tá? Então, qual que era o exemplo 1? O exemplo 1 que a gente estudou na primeira aula era x' igual a x ao quadrado. Então, vamos tentar fazer esse exemplo, então. Vou tentar escrever essa EDO. Então, para isso, eu vou fazer assim, EQ1, que é a equação 1. Vou atribuir EQ1, eu vou tentar escrever a EDO da seguinte forma. Então, ó, é x' igual a x ao quadrado. Então, eu vou colocar D. Tá? Só que para lembrar, o x era a função de t, né? Então, aqui nós estamos fazendo x de t e não f de x. Tá? Então, a x agora é uma função de t. Então, eu vou derivar x em relação a t. Então, dxt, isso igual a x de t elevado ao quadrado. Vamos ver o que aconteceu aqui de erro. O errinho tá, o errinho tá aqui, ó. Quando você coloca o quadrado, ele fica lá em cima, né? Aí você tem que dar um espaço para ele voltar ao chão. Agora foi, né? Tá? Então essa daqui é a EDO x' igual a x ao quadrado. Nós só temos que acostumar com esse jeito de escrever, né? Então dxt é x'. X' igual a x ao quadrado. Então aqui 1 é a EDO x' igual a x ao quadrado. Tá? Como é que a gente pode mandar ele resolver a equação? E para resolver é dissolve. Dissolve. E aí poderia escrever a equação, mas a gente, como já atribuiu o valor, é que 1 ele vai entender que a gente quer que ele resolva a equação 1. E aqui é exatamente o valor que a gente obteve na aula, né? Ó. 1 sobre menos t mais C1. C1 aqui é o valor que ele está atribuindo para a constante. Ok? Então ele fez o método lá, chegou na solução e agora o gráfico. Queremos fazer o gráfico dessa equação. E aí a gente usa DEplot. E agora que vai ficar interessante, vamos colocar aqui 1, tá? Aí a gente precisa colocar x de t para ele entender que é o x de t, porque eu vou fazer t, por exemplo, igual a menos 2 até 2. E agora o x também vai de menos 2 até 2. Tá? Se eu fizer isso aqui, vou fazer isso, vou dar o ponto e vírgula e ver o que acontece. Olha só o que ele fez. Ele fez o campo de direções da equação.
Tá? Por que ele fez só o campo de direções? Porque eu não dei um PVI para ele, eu só dei uma equação. Então ele não sabe qual equação, qual curva desenhar. Agora você pode pegar por dar uma condição inicial aqui, pode colocar vírgula. Aí a única observação é que a condição inicial é entre colchete. Posso colocar, por exemplo, x de 0. Vamos colocar x de 0 igual a 1. Dá o ponto e vírgula. Agora ele destacou a solução que no 0 é 1. Tá? E aí, e note que, olha, agora ele automaticamente com o pacote da eplot, ele já calculou o campo de direções, então a gente já sabe, né? E aqui ele até descreveu essa solução em amarelo, e a gente já tem uma... Era isso que a gente queria nesse primeiro momento, ser capaz de calcular o campo de direções de equações diferenciais. É uma ferramenta útil. Falar, mas esse caso é fácil. Realmente é fácil o campo de direções. Como eu disse, né? Se a gente pega calcula um vetorzinho, os outros vão ser, né? Todos seguir o mesmo, não varia com o tempo, né? Então, olha só, pega essa linha aqui, ó, onde eu tô com o cursor. Perceba que se você fizer o vetorzinho, você calcula aqui o f de 1x ao quadrado, nesse valor t aqui, né? Tx, aqui. O outro vetorzinho é a mesma cara, é o mesmo tamanho, tá vendo? É o mesmo campo, porque a equação é autônoma, não varia com o tempo. Ok? Bom, o exemplo 2 era a raiz de x. Eu vou deixar o raiz de x como exercício para você treinar depois, para vocês treinarem. Então, por exemplo, o outro exemplo, que era o exemplo 2 da aula, né? É o x' igual a, vou colocar assim, raiz de x. Tá? E eu vou para o exemplo 3, que era o mais interessante, que era uma EDO não autônoma. Dependia do tempo. Então, qual era... Vou colocar aqui então EC3. Qual era a EDO, né? Era x' igual a t ao quadrado 1 menos x quadrado. Então agora o x' pra gente é dx de t. Opa. X' igual. Agora aqui você faz t ao quadrado, né? Coloca... Para fazer o dividido, você poderia ter usado ali do lado, mas se você colocar barra, ele já pula para baixo, tá vendo? Ele já é bem sugestivo. 1 menos x, só que agora aqui eu tenho que colocar xt, né? Tá? Ao quadrado, saio do quadrado, saio da fórmula. Ponto e vírgula. Pronto, então tá aqui a EDO3, do exemplo 3. X' é igual a t ao quadrado, 1 menos x ao quadrado. Tá? DE-plot, ele vai nos dar o campo de direções. Mas ainda tem uma coisa interessante. Lembra que essa equação, a gente não exibe uma solução explicitamente? E se a gente pedisse então, fizesse o desolve? Tentar mandar ele falar, ó, se vira aí. Eu quero a solução na marra. Eu quero a solução explícita, se vira. Vamos ver. Vou colocar o ponto e vírgula. Olha o que ele faz. Sabe Deus o que ele faz, né? Ele tenta usar na memória, nos comandos dele, alguma coisa para tentar dar uma solução. Tenta fazer o máximo que ele consegue ali, um monte de loucuras, vamos dizer assim. E o que eu percebo aqui que o Maple, o I maiúsculo, é a unidade imaginária. Inclusive ele começou a usar a unidade imaginária aqui para tentar dar uma solução explícita para essa. Eu tenho um I aqui dentro, ó, tá vendo, ó? Não, aqui um I quadrado, não, é C1 ao quadrado, né? Mas tem um I aqui. Não sei se isso daqui ficou uma coisa meio doida, né? Mas talvez com um pouco de avaliar isso aí. Mas ele passou por uma espécie de variáveis complexas, né? Ele deu uma parte real, tá vendo? Mas uma parte imaginária. Basicamente não é isso que a gente queria, tá?
piorou ainda. A gente já tinha uma solução, uma fórmula melhor do que essa, né? Para uma fórmula. Aqui tá de maneira explícita até, né? Não tá envolvendo x, mas era de se esperar que vinha alguma coisa maluca, né? Bom, se a gente quisesse chegar naquela solução que a gente fez lá, a gente pode dar um dissolve, tá? Vou colocar aqui a equação EQ3 e opa, dentro do parênteses. EQ3 opa, aqui. Só que agora se eu colocar aqui vírgula e escrever implicit vírgula, né? Isso. E pedir para ele mostrar, ele vai calcular a solução implícita. Então você pede para resolver uma EDO, às vezes deu uma coisa louca, significa que ele não está conseguindo explicitamente, ou chegou numa coisa que não era mais ou menos aquilo que a gente estava esperando. Então implicit chegou exatamente na solução que a gente, na solução não, né, na igualdade que a gente obteve ao tentar fazer o método separável lá para essa EDO, tá? E agora sim, até aqui tudo a gente fez, até aqui tudo a gente conseguiria fazer facilmente na mão, né? Num curso de EDO, a gente conseguiria fazer na mão. Agora que vem a novidade, que é o retrato, o campo de direções dessa EDO, que para fazer na mão daria muito trabalho, mas agora a gente consegue fazer o... Vamos tentar pedir para ele plotar antes, né? Ele acaba fazendo, quando você pede para ele plotar, tem um campo também para fazer só o campo de direções, mas quando você pede para ele plotar o gráfico, ele já vai também fazer o campo de direções juntos, né? Usando esse comando dplot, né? Então, EQ3 vírgula x de t, estou seguindo o mesmo ideia de anterior. T igual a menos 2 até 2, x igual a menos 2 até 2 e não vou colocar condição inicial ainda, depois eu coloco uma condição. Então eu não coloquei condição inicial, ele fez só o campo de direções. É algo parecido, então olha só aqui, a gente algo parecido com o que a gente pegou do livro do Boyce, tá vendo? Então os campos vêm aqui, aqui eles fazem essa voltinha, né? Tá vendo? Tem uma espécie de volta aqui e depois. Então o que que a gente, qual que é a ideia que a gente tem? Que mesmo sem ter a solução explícita, a gente tem mais ou menos uma ideia de que ela vai vir e vai fazer aquele comportamento parecido com o que a gente desenhou. Utilizando, aliás, aquele desenho da aula 1 foi possível fazer através desse campo de direções. E fazer esse campo, por exemplo, na mão, daria muito trabalho. Porque percebe que, ó, conforme você vai variando o tempo, a posição dos vetores também vai variando, ó, ela vai caindo. Ó, olha nessa faixa aqui T, essa faixa horizontal. Tá vendo? Ele vai mudando. Ó, então a solução vem fazendo assim e depois ela sobe. Se eu escolhesse uma solução aqui, vou fazer inicialmente uma bobagem. Eu vou fazer x de 0 igual a 1. Ele deu erro. Porque eu não coloquei a condição inicial entre o colchetes. Isso. Mas ainda assim teve um aviso aqui. Olha lá, faz um aviso aqui, ó. Aviso, né? O plot pode estar incompleto, seguindo de erros, tá? Você não pode calcular a solução para trás do ponto inicial. O problema pode ser complexo, inicialmente singular ou impropriamente setado. Qual foi a bobagem que eu fiz? A bobagem ele está falando aqui, ó, né? Inicialmente singular. Singular, de alguma forma, está relacionado com pontos onde a função não é definida ou coisa do tipo. Olha a função. Não é t1 menos x ao quadrado? Então o x, o d não é 1 e nem menos 1.
Então eu dei uma condição inicial exatamente onde não podia, né? Tá? Então se eu colocasse aqui x de zero igual a 2, por exemplo, aí ele desenha um pedaço aqui em cima. Se eu colocar x de zero igual a zero, ele vai desenhar um pedaço aqui. Algo daquelas soluções que a gente estava fazendo. Ok? Exa e- e- Exatamente. Essa é uma característica dos problemas não autônomos. E até mesmo os autônomos, né? Então, qual que é a questão? O domínio de definição da solução pode variar por soluções. A gente viu no x ao quadrado, dependia do ponto que a gente pegasse, condição inicial, que é aquela constante c é determinada através de condição inicial, a solução poderia ser definida no intervalo ou em outro. Então, nem sempre a solução a solução da ideal é definida em todo o tempo. Esse intervalo de solução, né, essa solução máxima, varia também com os pontos que a gente pega. E nesses casos não autônomos, ainda o intervalo de definição e as soluções pode mudar completamente o comportamento. Se a gente pegasse, por exemplo, vou colocar x de 2, o tempo igual a 2. Ele pegou um pedacinho aqui, ó. Eu teria que, se eu aumentasse aqui o tempo, vamos de até 3. Ele pegou um pedacinho aqui, ó. Que, perceba que eu fugi entre aspas, dessa zona de confusão aqui no meio. Então, se você pegar uma solução x de 0 igual a 0, tem esse comportamento. E a solução que passa pelo ponto x de 2 igual a 0 tem um comportamento, pelo menos graficamente dizendo pra gente. E como o Maple é um software confiável e a gente fez coisas a princípio ainda bem relevantes, a gente pode afirmar com uma certa segurança de que essas duas soluções têm comportamentos bem diferentes. Uma é esse pedacinho aqui, entre aspas, de reta, indica, e a outra eu vou voltar lá, ó, x de zero. É essa coisa meio tortinha, enquanto quando eu fujo daqui, tá? E é de se esperar isso, né? Porque você tem os pontos singularidades aqui no menos um e no 1, onde o campo não é definido. Então, fora desses pontos, tudo está se comportando de uma maneira um pouco mais tranquila, podemos dizer assim.